quem fez a promessa. E Deus falou com Moisés. Moisés era o homem que Deus falava boca a boca. E Moisés sabia, foi Deus que fez a promessa. Foi Deus que falou. E quando é Deus, a gente descansa. Mas há situações que a gente luta e não é Deus. E quando não é Deus, é tristeza. Por exemplo, vejam só, quantas pessoas que tentam sair da presença de Deus e casam fora dos propósitos de Deus, pessoas que às vezes pediam para Deus um casamento abençoado, um casamento feliz, e os pais tinham aquela preocupação de ver o filho, de ver a filha abençoada, constituindo uma família abençoada dentro dos propósitos de Deus, mas muitas das vezes, alguns filhos, algumas filhas, não obedeceram os conselhos dos pais, não obedeceram a palavra de Deus e entraram em relacionamentos fora do propósito de Deus. E o que conquistaram durante tempos foram angústias e tristezas, ao ponto de algumas pessoas, quando olham e veem o que aconteceu com elas, elas têm a consciência, tudo isso foi porque eu não obedeci a Deus, tudo isso porque eu não obedeci os meus pais, tudo isso porque eu não consultei o Senhor. Tudo isso tem acontecido, Deus não é culpado, meus pais não são culpados, os culpados sou eu mesmo. E o texto que nós lemos, a palavra de Deus nos fala que Moisés, ele implorou o Senhor para que ele pudesse entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Era só atravessar o Rio Jordão, e ele estaria lá. E a Bíblia nos fala, no texto que nós lemos, Moisés dizendo que ele implorou ao Senhor, e ele disse para o Senhor que era só o Senhor permitir ele entrar na terra prometida, ver a boa terra, a boa montanha, tudo aquilo que Deus havia falado para ele. Mas o texto que nós lemos faz a gente pensar, porque ele insiste com Deus. Ele diz assim: Senhor, deixa-me atravessar o Jordão, eu te suplico, e eu quero ver essa boa terra que o Senhor prometeu, que está do outro lado do Jordão. A região é montanhosa, a região é muito linda, o Líbano, mas o texto nos diz que o Senhor Deus não permitiu. Moisés, ele olha para o povo e diz assim: olha, por causa de vocês, por causa da desobediência, o Senhor se irou contra mim e não quis me atender. E o texto diz que Moisés disse que ele, insistindo com Deus, Deus disse para ele: basta, não me fale mais sobre este assunto. Olha só, é para a gente pensar. Existem momentos que nós insistimos em algumas coisas, nós sabemos que tem a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva. E Deus, dentro da sua vontade soberana, você pode ter certeza, é a vontade dele que vai se cumprir em todos os propósitos da nossa vida. Quantas vezes nós oramos por pessoas, nós queríamos que Jesus curasse aquela pessoa, e a vontade de Deus era recolher, e o Senhor recolheu. Existem muitos acontecimentos que ocorrem na vida dos crentes, que você fala com Deus, que você ora, mas Deus, ele ouve a sua oração, mas vai se cumprir a vontade dele.
Mas há momentos que Deus permite algumas coisas, a vontade permissiva dele. Ele permite algumas coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes a gente insiste tanto, mas Ele até permite, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, que dura para sempre. E Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus fez a promessa para Moisés. A promessa era que ele iria herdar a terra prometida, juntamente com todo o povo de Israel. Está lá em Êxodo capítulo 3, verso 16 e verso 17. Êxodo 3, verso 16 e verso 17. Olha o que diz o texto: vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra dos cananeus, que é a terra de Canaã, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Aveu e do Zebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Deus fez essa promessa: eu vou fazer vocês sair daí, da escravidão do Egito, e vou levá-los a uma terra abençoada, uma terra prometida, uma terra, estou prometendo a dar a vocês uma terra onde mana leite e mel, e vocês vão ter a terra de vocês, vocês vão ter a nação de vocês, e vocês vão crescer de tal maneira que serão como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar. Vai ser muita gente. E eles acreditaram, Moisés acreditou naquela palavra. Porém, meus amados irmãos, quando nós olhamos o povo lá pelo Egito, quando o povo sai do Egito, atravessando o deserto, a Bíblia nos diz que Moisés, ao invés de falar à rocha, o povo com sede, era para ele falar à rocha. O que ele fez? A Bíblia diz que ele foi lá e feriu a rocha. E por conta dele ter ferido a rocha, a Bíblia diz que Deus ali, a promessa que o Senhor havia feito para ele e para todo o povo, Deus agora, por conta daquela desobediência de Moisés, Moisés não entraria na terra prometida. O texto lá de Números capítulo 20, verso 11 e o verso 12 diz assim: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Deus disse: você desobedeceu, você não confiou em mim, e por causa desta sua atitude, da sua desobediência, você não vai conduzir o povo à terra, e você também não vai entrar. Então vejam só, aqui, meus amados irmãos, acabou para Moisés, acabou. A promessa que Deus havia feito para ele por causa da sua desobediência, acabou. Deus falou, meus irmãos, está falado. Não tem como querer discutir com Deus. E existem pessoas que não entendem a soberania de Deus, e nós vemos às vezes alguns pregadores, alguns pastores aí de algumas denominações dizendo: você tem que encostar Deus na parede. Deus é obrigado a te dar. Aonde está escrito isso? Deus prometeu.
Agora, se você desobedece a Deus, você pode ter certeza, muitas promessas deixamos de alcançar na nossa vida, de conquistar por causa da nossa desobediência. E depois a gente diz, mas Deus não falou, Deus não prometeu, por que eu não estou recebendo? Por causa da desobediência. Enquanto você viver aqui neste mundo, obedeça ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Moisés tinha uma promessa, sim ou não? Vocês estão aqui ainda ou foram embora? Então vamos lá. Moisés tinha uma promessa, sim ou não? Sim. Era legítimo o sonho de Moisés entrar na terra prometida, sim ou não? Sim. Porque ele enfrentou muitos problemas, pressão do povo, murmuração, até mesmo o seu irmão, a sua irmã, se levantaram contra ele, e ele ali permaneceu fiel ao Senhor. Cada passo que ele dava pelo deserto, era de olho na promessa, era confiando na promessa. É bem verdade que nós sabemos que toda promessa, ela tem o teste da obediência, para ver se você vai permanecer confiando em Deus ou não, tem o teste do tempo, porque muitas das vezes nós não sabemos esperar, a gente quer para ontem, mas o ontem de Deus pode ser o seu amanhã pode ser o ontem de Deus, porque Deus não está preso ao tempo. O passado, presente e futuro é a mesma coisa para Ele. Nós só precisamos entender, Deus não está limitado ao tempo. O que Ele falou, o que Ele prometeu, vai se cumprir. Ainda que levante todo o inferno, mas se Ele prometeu, vai se cumprir. O que nós temos que fazer? Aprender, confiar em Deus. Nós precisamos aprender a respeitar a Deus, colocar um ponto final em lugar da vírgula. Há momentos que você, quando Deus diz não, meu amado irmão, se Ele falou não, é um ponto final. Se Ele falou não, está falado. Sabe por quê? Os caminhos de Deus são mais altos do que o seu. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós somos muito limitados. Somos tão limitados que nós não conseguimos enxergar além da onde os nossos olhos alcançam. O nosso Deus, ele é um Deus transcendente, que Ele vai muito mais além, Ele vê muito mais além. É um Deus que está entre nós, é um Deus imanente, está entre nós e ao mesmo tempo em todos os lugares. Deus não está preso somente aqui a este espaço, Ele está aqui, Ele está lá na esquina, Ele está lá na Coab 2, Ele está em diversos bairros, Ele está em outros estados, Ele está em outros países, e é o mesmo Deus. Deus é tão poderoso, tão glorioso, que quando você se relaciona com Deus, olha só, como esse Deus é tão tremendo. Deus está lá nos céus agora, sim ou não? Mas ao mesmo tempo Ele está aqui entre nós, sim ou não? Este Deus agora está lá nos céus recebendo adoração, pelos seres angelicais estão o adorando lá. Ao mesmo tempo está chegando orações de toda parte do mundo, de todos os continentes está chegando oração. Deus está se relacionando com os seres angelicais, Deus está se relacionando com aqueles que clamam, que buscam a sua presença. Ao mesmo tempo Deus está se relacionando com a natureza, Deus está se relacionando com os astros, tudo está no controle dele. Ao mesmo tempo Ele controla o limite das águas, Ele tem o controle de tudo. Onde Ele coloca a mão dele, oh meus amados irmãos, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele está lá no trono, está sentado no trono. Aleluia, glória ao nome do Senhor para sempre. Mas Deus, Ele fala para Moisés, basta.
E quando Deus disse para Moisés, basta, ele ainda tentou argumentar com Deus. Mas uma coisa que me toca, que a sabedoria de Moisés. Tem o pastor Piragini Júnior, ele escreveu um livro sobre líderes segundo Moisés, liderança segundo Moisés, e é interessante que ele faz um comentário, que diz que depois que Deus disse não para Moisés, sabe o que ele fez? Diferente de algumas pessoas que, Deus não me respondeu, eu vou sair da igreja, Deus não me deu isso, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar, vou entregar o ministério, Deus não tem respondido a minha oração. Não. Quando Deus disse não para Moisés, você olha lá no final do livro de Deuteronômio, Moisés fazendo, sabe o que? Cantando ao Senhor. Moisés canta ao Senhor. O último cântico de Moisés, depois do não de Deus, ele continua. E esse livro, o livro de Deuteronômio, é como se fosse a segunda carta. Moisés, ele recordando o povo tudo que Deus havia feito. Moisés sabia que ele iria partir. E ele começa a recordar ao povo todas as maravilhas que Deus fez entre eles, quando Deus os tirou lá do Egito, quando Deus os conduziu pelo deserto, e Moisés traz essa lembrança, mas Moisés diz, olha, por causa de vocês, eu perdi a promessa. Cuidado quem é o seu amigo, a sua amiga, cuidado com quem você se relaciona, porque existem situações, pessoas que por conta delas, você corre o risco de perder as promessas de Deus. Isso é para a gente pensar. E não só isso, pessoas que agem também pelo ímpeto da emoção. Moisés, que tipo de Moisés? Que tipo de pessoa era Moisés? Moisés era um homem exaltado, nervoso, uma pessoa que agia segundo as emoções. Que tipo de homem era Moisés? A Bíblia fala. Era um homem manso. Ele não era violento. Era um homem manso. Um homem que imagino que até para falar, estou conjecturando agora, Moisés, como alguns estudiosos dizem que ele era gago, então até para falar ele tinha uma certa dificuldade, um certo cuidado para falar. É diferente daqueles que abrem a boca e solta aquilo que vem. Tem muitas pessoas que perderam a promessa de Deus, porque ao invés de falar, tem agido fora dos propósitos de Deus, agido com comportamentos, com atitudes que não agrada a Deus. É por isso que há pessoas que estão perdendo bênçãos, promessas de Deus. Promessas não têm se cumprido nas suas famílias, não têm se cumprido no relacionamento, na vida familiar, na vida profissional, em todas as áreas. Para pensar. Por que muitas pessoas, às vezes, estão vivendo um momento tão árduo, tão difícil, e muitas das vezes, se você se envolver, existem situações que é o próprio Deus tratando com a pessoa. Não queira resolver o problema daquela pessoa, que você vai pegar o problema dela para você, quando é Deus que está tratando. E há pessoas que Deus trata quando ela fala demais, quando fala de menos. Mas pastor, peraí, até falar de menos sim, porque há momentos que Deus manda você falar e transmitir a palavra dele, pregar a palavra dele, e você tem que ir. Mas há momentos que
Deus, Ele quer que você, diante de todas as situações, que você tenha equilíbrio até para falar. Você não pode abrir a boca e falar qualquer coisa. Os tolos são assim. Os tolos, ele abre a boca e, movido pela emoção, abre a boca e fala palavras que não deveriam ser colocadas naquele momento. Ah, não, mas eu sou assim. Ah, meu jeito é esse. O que vem na minha boca eu vou e falo. Não, eu não deixo para amanhã. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Voltando para o texto aqui, a palavra de Deus nos diz que Moisés, ele diz para o povo: olha, por causa de vocês. E agora, o que vai acontecer comigo? Moisés dizendo para o povo. Moisés dizendo: olha, o Senhor falou que basta, eu perdi a promessa, estamos agora, o Jordão está diante de nós, é só atravessar o Jordão, mas eu não vou. Vocês vão, mas eu vou ficar aqui. Quem vai no meu lugar é Josué. E você, Moisés, o que vai acontecer? O Senhor vai me levar. O Senhor vai me levar. Moisés viu, enxergou a terra de Canaã. Ele viu as montanhas, mas os seus pés não foram colocados na terra dos cananeus, na terra de Canaã, por causa de uma desobediência. Quando ele deveria falar, ele feriu a rocha. E isso daí custou muito caro para Moisés, mas Moisés entendeu isso. O que ele escreveu lá no seu último cântico, no capítulo 32 de Deuteronômio, o verso 3 e o verso 4, ele diz assim: proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Ele disse: Deus não comete erro. Deus não comete erro, não há injustiça nele. Por quê? Porque esse Deus, Ele é um Deus grandioso, Deus justo, Deus misericordioso. Só que tem uma coisa: Ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Agora, quando você olha para este homem Moisés, e eu quero dizer para você que o sonho de Moisés se acabou ali, no momento. Eu acredito que a pressão, a cobrança, e era muita gente, o povo reclamando, muita gente, e Deus falou com ele, mas naquele momento ali, movido pela emoção, o que ele faz? Ele perde o controle. Querido irmão, querida irmã, esteja sempre centrado, diante de todas as adversidades, seja o que for, seja no meio da família, dos familiares, no trabalho, aonde for, não haja segundo a emoção. Não demonstre fraqueza. Não. Existem pessoas que qualquer coisa demonstra fraqueza. Não. Aconteça o que acontecer, permaneça firme, confiando em Deus, com aquela certeza: Deus está no controle de tudo. Ele vai dar uma saída, Ele vai abrir uma porta, Ele vai me conduzir, Ele vai conduzir a minha família, Ele vai conduzir o meu esposo, Ele vai conduzir a minha esposa, Ele vai conduzir a igreja que eu estou pastoreando, Ele vai conduzir o seu povo, Ele está no meio da sua igreja, Ele está entre nós. Nunca desista dos teus sonhos e das promessas que Deus fez para você.
Nós chegamos hoje, dia 17 de dezembro de 2024. E eu fiquei pensando, quantas promessas que eu ainda estou aguardando. Mas eu sei que quem fez a promessa foi Deus. Por isso, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, eu continuo esperando. Eu estou de olho na promessa. Vocês não fazem ideia, promessas que Deus me fez, promessas que Deus fez para a pastora, promessas que Deus fez para os meus filhos, para os meus netos. Eu acredito, eu confio, e eu estou vendo, já vi muitas promessas se cumprirem, e digo para vocês, hoje, eu postei a foto um vídeo do meu netinho mais novo, o Theo. Foi um momento muito difícil. Quando, eu já falei para vocês, quando a minha nora perdeu o Heitor, que era que seria o primeiro filhinho. Um dia antes de nascer, o Senhor o recolheu. A minha nora desolada, meu filho, e eu disse, confia, porque quem prometeu que daria um filho para vocês não foi homem, foi Deus. Glória a Deus. E diante de todo aquele sofrimento que nós estávamos passando, mas tanto eu como a pastora, a gente confortava e a gente, pela fé, a gente estava vendo a resposta de Deus. No mês que o Heitor partiu para a eternidade, um ano depois, no mesmo mês, o Senhor nos deu o Telzinho para a glória do nome de Jesus. Promessa de Deus, promessa de Deus. O sonho da minha nora era um dia segurar o seu filho, ela não podia. Mas nós lançamos uma palavra e confiamos, e eu disse para ela e para o meu filho, Deus vai dar um filho para vocês. E interessante que, antes dela ficar grávida do Heitor, 3 meses antes, eu comecei a orar quase todos os dias para Jesus abrir a madre dela. Isso se cumpriu. O Senhor levou o Heitor, mas deu o Theo para a glória do nome do Senhor Jesus. Confia nas promessas. Continue confiando nas promessas. Aleluia, descansa nas promessas de Deus. Não desista do que Deus colocou dentro do seu coração. Alimenta o que Deus colocou dentro do seu coração, os propósitos, as promessas dele. Continua agradecendo a Deus, confiando. Fale o que falar para você, mas enquanto Deus não se cumprir, continua confiando, olhando para a sua palavra. Ele é fiel. Se Ele prometeu, descansa, descansa. A palavra de Deus nos diz, descansa no Senhor, confia nele. A palavra de Deus nos diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele faz, Ele trabalha. Parece que está tudo parado, engano seu, o céu está em movimento. Os céus está trabalhando em seu favor, os céus está trabalhando em favor da igreja. O segredo, amados irmãos, amadas irmãs, é você colocar o seu coração nas promessas de Deus. Coloca, confia, aleluia, glória a Deus. Não desista, fala para quem está ao seu lado, não desista das promessas.
Fala para essa pessoa, não desista, continua confiando. Confia. Confia porque Ele é fiel. Mas se você vem lutando com todas as suas forças há anos, e aquele sonho que você pensa que é um sonho, está te levando para um mar de sofrimentos, de tristezas, de angústias, de decepções, meu amado irmão, será que é Deus mesmo? Será que não é hora de você rever e buscar o Senhor, ter uma certeza? Senhor, será que realmente isto é um sonho ou é uma obsessão pessoal? Porque os sonhos de Deus traz alegria, os sonhos de Deus traz esperança, os sonhos de Deus não é pesado, muito pelo contrário, o sonho que Deus colocou aí dentro de você te dá ânimo, te dá força, e você luta, e você tem a certeza, você tem a convicção que você vai conquistar, que você vai receber. Mas se o que você está sentindo está te levando para tristeza, desânimo, sofrimento, ao invés de melhorar, não acontece nada, meu irmão, reveja, ora o Senhor e fala: Deus, tem misericórdia, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá discernimento. Existem pessoas que vivem sempre, você vai cumprimentar, às vezes você ora pela pessoa, você visita, você jejua por ela, você consagra por ela, e todas as vezes quando você vai saudar a pessoa, como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Prova. Há quanto tempo você está nessa prova? Pastor, eu já perdi a conta de quanto tempo estou nessa prova. E Deus não fez nada por você? Não, é que prova, você não faz ideia. Que prova, que prova. Ei, consulte o Senhor, para saber se realmente o que está acontecendo é prova ou é brecha. A gente precisa ter discernimento, é prova ou é brecha? Existe alguma brecha na sua vida que você está dando legalidade para o inimigo? Porque a palavra de Deus nos diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus nos diz que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, mas luta a gente tem? Sim, as lutas, as aflições, é bíblico, está dentro das Escrituras. Agora, passa tempo, e você não tem alegria de servir a Deus, vive uma vida sempre de amargura. Não, espera aí, quem tem o Espírito Santo da paz, da alegria, você enfrenta uma luta hoje, mas dentro de você, você diz assim: olha, eu estou lutando hoje, estou enfrentando aflição, mas sabe de uma coisa? Olha, nada vai me tirar do propósito, porque em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora, o Senhor é aquele que me faz vencer, eu não estou parado, eu não estou parada, eu estou rompendo, vem luta, vem provação, mas Deus me dá essa leveza, eu entreguei para Ele o meu fardo estava pesado, Jesus tomou sobre si, e quando eu não tenho forças para ir, Ele pega na minha mão e diz: vamos que eu te ajudo. Oh, glorificado é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Se você está lutando, perdendo a sua vida e se desgastando para provar o seu valor e amor pelos outros, lamento dizer, é hora de parar de lutar. Irmãos, há pessoas que Deus já rejeitou. A Bíblia nos diz de pessoas que Deus disse para não orar mais. Deus disse para o profeta
Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Até quando? Passe o que passar, mas não queira que as pessoas tenham dó de você. O que você precisa é da misericórdia de Deus. Você tem um Deus que é o teu pastor. O teu Deus é uma coisa, é você ter compaixão pelas pessoas, você orar por ela, interceder por ela, amar o seu próximo, é bíblico. Agora o que você não pode é querer pegar a luta, a prova daquela pessoa por conta de desobediência. Existem pessoas que Deus está tratando com ela por conta da desobediência, e a vida dela só vai mudar a partir do momento que ela se humilha diante de Deus e diz: Senhor, eu reconheço que tudo que está acontecendo comigo, as promessas que eu não recebi ainda, culpado sou eu. Culpado sou eu. Deus disse: Moisés, não toca mais nesse assunto. Não, eu quero, Senhor, olha, é só atravessar o rio aqui, eu entro na terra prometida. Senhor, é aqui, ó, está do lado. Moisés, basta, não toca mais neste assunto. O que eu quero chamar a sua atenção na noite desse dia é que você reveja as promessas de Deus. Não se engane com certas profecias. A verdadeira profecia está aqui, ó. Já vi pessoas que se desviaram por conta de profecias. Como é que quando a profecia não é profecia? Oi? Não, quando não é a profecia verdadeira, profecia da carne. E tem gente que corre, deixa de vir ao culto de ensino para correr atrás de profeta. Eu conheci uma irmã lá em São Paulo que a casa dela vivia tão lotada, gente que foi crente, hein? Fazia fila. E quando a irmã chegava lá, já começava, as pessoas, só da irmã chegar, as pessoas já começavam, e a irmã muitas das vezes não tinha nenhuma palavra para dar, falava aquilo que vinha no coração dela, e depois o que acontecia? Aquela pessoa se entristecia por causa da profetada e não queria mais ir para a igreja. Ei, quer que Deus fala com você? Você não precisa correr atrás de profeta não, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, fecha a porta, fala com Deus, e quando você for orar e falar com Deus, falou com Deus, vou te dar uma dica: abra os ouvidos espirituais e espera ouvir Deus falar com você. Tem momentos que eu dobro o joelho para orar e eu fico parado. E dentro de mim eu dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Oração. Há quanto tempo que você não jejua? Às vezes a gente jejua só para fazer um exame médico, não é isso? Tem pessoas que ficam o tempo que for para fazer um exame médico, uma cirurgia. O médico mandou jejuar 12 horas, tem pessoa que jejua 18. Não, ele mandou 12. E a pessoa faz o jejum. Mas quando o pastor, quando a gente fala aqui na igreja, irmãos, vamos tirar um período de jejum e oração, para Jesus nos conceder grandes promessas, para acontecer milagres, para Jesus abrir porta, para Jesus repreender o demônio. Pode ter certeza, irmãos, a Bíblia que diz, a palavra de Deus, a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Que o Senhor Deus te abençoe.
Se coloque de pé, que você, segundo o que nós ouvimos nesta noite, que você possa honrar a Deus. Honre a Deus.